relação entre os componentes. Com isso, pessoal, nós conseguimos chegar em 3 grandes categorias de organização das habilidades, que podem aparecer para todos os componentes curriculares que a gente para os quais nós já fizemos o mapa de focos, nós não fizemos para todos os componentes ainda, que são aprendizagem foco. O que é uma aprendizagem foco? É aquela que é prioridade absoluta, não abro mão dessa. Por quê? Porque elas são habilidades sobre as quais a disciplina é fundada. Então, investigação científica é determinante em ciências da natureza. Bom, todas as habilidades que falarem, ou praticamente todas as habilidades que falarem de investigação científica são focais. Né? Tempo em história é muito importante, mas tempo também é importante em língua portuguesa, tempo também é importante em geografia, tempo também é importante em matemática. E a aprendizagem de tempo, ela é construída na confluência entre todas essas áreas do conhecimento. Então, vai ter habilidade focal para tempo em matemática, em ciências, em língua, em história e geografia, né? Só que aí, nós também pensamos, quando eu estou falando para vocês de imprescindível para avançar no componente ou no componente da área, eu também estou pensando nessa integração vertical e horizontal, e aí nós pensamos o seguinte, ela precisa ser relevante neste ano, e ela precisa ajudar a aprender coisas relevantes no próximo ano. Porque se eu aprender bem essa aprendizagem que é focal aqui, o ano que vem eu consigo trazer mais habilidades relacionadas a ela, e em 2022 eu consigo fazer o currículo que estava esperado para o ano. Agora, pode acontecer de um aluno não estar conseguindo aprender aquela aprendizagem que é focal. Onde pode estar o problema? O problema pode estar no ano anterior. Então, o que nós fizemos no mapa de focos? Nós trouxemos a relação de conhecimentos prévios, que são habilidades de 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos, antes deste ano. Então, eu penso assim, precisa aprender um gênero específico de texto em língua portuguesa no 6º ano. Por que pode não aprender? Porque tem alguma coisa que não aprendeu no 5º? Pode ser. Mas também tem uma habilidade relacionada a isso no 4º. Então, a gente trouxe para o mapa de foco a sinalização de quais são as habilidades que podem ser de anos anteriores ou até do próprio ano, que estão relacionadas com essa aprendizagem focal que precisa ser feita. Então, são itens relevantes para o dia, para a vida de hoje, as mais interdisciplinares que nós conseguimos achar. Por quê? Porque isso, especialmente para os anos iniciais, mas para qualquer etapa da escola, isso potencializa muito a aprendizagem. Pensa, por exemplo, no conceito de energia no ensino médio. Se eu trabalhar energia em física, química e biologia, ainda que com abordagens diferentes, aprendizagem e energia é um conceito, né, tá entre as habilidades fundantes da área de ciências da natureza. Na hora que eu trago energia para o centro da aprendizagem, em física, química e biologia, os alunos aprendem muito mais rápido, porque o cérebro está sendo muito mobilizado naquela situação. A mesma coisa pode acontecer no 1º ano do ensino médio. Bom, eu tenho uma lista interminável de funções para ensinar. Mas o que é prioridade? O que é fundante para a disciplina? É função composta? Não, talvez função composta possa trabalhar um pouco lá no 2º ano, no 3º ano, mas o conceito de função quadrática, função linear, a ideia de crescimento exponencial talvez seja importante. Olha, mas logaritmos, se hoje não couber, posso pôr no ano que vem. Puxa, eu tinha vários movimentos literários para trabalhar. Preciso mesmo esgotar todos eles agora? Não, vou priorizar. Mas vou pôr numa caixinha e fazer o sorteio? Não, será que tem algum movimento literário que me permite, não na linha cronológica,
mas numa linha de aproximando lá com que história vai trabalhar, trazer coisas que permitam fazer aprendizagens conjuntas, mais focais, ou em arte, enfim, esse é um pouco do conceito que fez com que nós definíssemos as aprendizagens focais, e ainda tem um outro que pode ser que no meu planejamento esteja escrito assim: aprender a fazer adição, resolver equação de primeiro grau. Pode ser. Só que um objetivo tão focado num procedimento, ler mapa, posso ter. É uma aprendizagem que eu espero. Mas um objetivo tão focado no fazer, numa técnica, ele não influencia o desenvolvimento integral e nem as competências de área, de letramento, de pensamento historiográfico, nada disso. Então, se eu leio o texto introdutório das áreas de conhecimento da base, eu sei que eu vou priorizar aprendizagens que sejam mais amplas. Então, por exemplo, resolver problemas com as 4 operações, interpretar, relacionar as representações cartográficas com a expansão geográfica de algum lugar, fazer leituras específicas de documento histórico, aí cada um pode olhar para aquilo que diz respeito ao seu trabalho. Mas sempre que eu conseguir escolher uma aprendizagem focal da ordem mais complexa, que exija a elaboração maior por parte dos alunos, maior a chance de, com boas metodologias, desenvolver tanto as competências gerais quanto as competências específicas. Bom, mas aí nós pensamos assim, vai ter escola que pode mais. Por quê? Por várias razões. Vai ter aluno que pode mais. Então, nós também olhamos para aprendizagens que são complementares. Se o seu aluno já sabe aquelas focais e você tem certeza disso, nós estamos dando sugestões no mapa de focos para você avançar um pouquinho mais com as aprendizagens complementares. São habilidades relacionadas e elas estão marcadas como aprendizagens complementares, que são aquelas que permitem ir um pouco além ou muito além das focais. E as expectativas de fluência, que aparecem muito forte em língua portuguesa e matemática, que são aquelas aprendizagens que os alunos precisam ter para ter agilidade e resolver problemas mais complexos, porque algumas coisas eles sabem fazer de memória. Então, por exemplo, cálculo mental. Então, por exemplo, ser capaz de pegar um texto e logo localizar o título, enfim, ter memórias de palavras estáveis, todas essas coisas que permitem a gente gastar o esforço em coisas maiores, porque temos alguma memória de procedimentos. História e geografia, especialmente geografia, também tem isso, mas menos. Quando bate o olho no mapa, né, onde é que está a legenda, cadê a escala? Então, aparece, mas com menos força, nos mapas de geografia também. Então, uso dos mapas com foco na aprendizagem, pensando que o mapa pode ajudar o currículo, né, esta carta náutica que nos permite navegar com segurança nesse cenário, mantendo a aprendizagem no centro do sistema coerente. Então, não tem nada mais importante do que saber, do que aprender. Eu vou formar o professor para ajudar nisso, eu vou escolher o tipo de atividade que eu vou fazer para isso, eu vou organizar o meu currículo, eu vou organizar as minhas avaliações para fazer isso. Uso dos mapas para que vocês possam estudar o currículo da escola, estudar o seu planejamento anual e ter um referencial para fazer esta priorização, considerando o primeiro semestre que já foi, e agora tudo que ainda tem bastante tempo, e o tempo de distanciamento ainda se faz presente, olhando essas inovações da base, fazer a seleção de materiais didáticos, então, também não é uma seleção aleatória, também eu posso usar os mapas com os mesmos princípios da escolha das aprendizagens que eu mostrei para vocês, e muito fortemente a ideia de avaliação diagnóstico formativa. Gente, eu não preciso
Eu não preciso avaliar tudo que eu dei, eu preciso avaliar o que é essencial. Eu preciso pensar que quando essa pandemia passar, os, os estudantes têm que voltar para a escola com as aprendizagens esperadas. Se essas aprendizagens focais forem o centro da avaliação, fica muito mais fácil você poder fazer intervenção naquilo que de fato importa, né? Você ter um mapa da distância entre o que você queria que seus alunos aprendessem e aquilo que de fato eles aprenderam. E aí, inclusive, saber por onde priorizar as intervenções. Eu posso fazer mais para quem pode mais, eu posso retomar com quem precisa, eu posso fazer todo mundo avançar do ponto que está. Isso é equidade. Equidade não é dar a mesma prova, a mesma atividade, a mesma coisa a todos. Isso é igualdade. Eu tenho que dar a mesma chance para todo mundo. Todo mundo tem direito a aprender. Mas nesse cenário que nós estamos, tem gente, já no presencial, tem gente que aprende de formas diferentes